Olá pessoal, aqui é a professora Andriele. No vídeo de hoje eu vou fazer uma revisão. Nós vamos começar com as equações do segundo grau com uma incógnita, tá? Então vamos lá. Primeiro passo aqui. O que é uma equação do segundo grau, né? Uma equação do segundo grau, ela vai ter um expoente, seu maior expoente vai ser 2 no x, por isso que ela é chamada uma equação do segundo grau. Nós podemos ter uma equação de segundo grau completa ou incompleta, né? Mas vamos iniciar aqui pela forma reduzida. Por que forma reduzida? Porque nós podemos ter vários termos com x ao quadrado, com x ou um número sozinho, mas nós juntamos os termos semelhantes, reduzindo a equação para esse formato aqui, onde nós temos um termo com x ao quadrado, outro termo com x e outro com c. Se ela tiver os três termos, seria uma equação completa, e se tiver faltando o b ou c, é incompleta. O que não pode faltar é o termo a. Então, por exemplo, ó, quando nenhum dos coeficientes dos termos da equação do segundo grau é zero, ou seja, sempre temos números, nós dizemos que ela é completa. Aqui nessa situação, nós temos uma equação incompleta. Então, olha só como que funciona aqui. O termo que está com x ao quadrado é o termo a. Deixa eu diminuir aqui o tamanho, só um pouquinho. Aqui. Voltando, só um minutinho. Aqui estamos nós. Então, vamos lá. O termo que está com o x ao quadrado é o termo a. O termo que está somente com x é o termo b e o número sozinho é o termo c. O que acontece nessa equação aqui? Nós chamamos ela de incompleta. E nós só temos o termo a e o termo c. Então, quando eu preciso encontrar o valor do coeficiente b e eu não tenho na equação, eu digo que o b é zero. Então, nessa equação, o a seria o 5, o c seria o menos 25 e o b, que é o termo que teria que estar aqui no meio com x, somente multiplicando com x, não tenho, então eu digo que o b é igual a zero. Próxima. Nós temos uma equação aqui, do segundo grau, incompleta. Nós temos somente o termo a e agora nós temos o termo b. Está faltando o termo c. Então, quando eu precisar colocar o valor c e, por exemplo, na fórmula de Bhaskara eu não tenho o termo c, ou enfim, eu estou usando um outro método de resolução, eu preciso do termo c. Então, nessa situação, o que nós faremos? Nós diremos que o c é igual a zero, ok? O a vale por 1, que é o que está aqui junto com x ao quadrado, lembrando que o a e o b são números que estão com as incógnitas e não as incógnitas, tá? E o c, zero. Quais os valores dos coeficientes a, b e c nessa equação? Então, agora, o que nós observamos? Que nós só temos o termo a, que vale por 4, então o a vale 4. O b, nesse caso, não tem, então vai ser 0. E o c, também, quando eu não tenho, eu digo que é 0, ok? Então, essa é a primeira parte da revisão aqui das equações do segundo grau. Então, quando eu tenho os três termos, ax ao quadrado, o termo que está com x, um bx, um termo que está com b, e o c, um número que está sozinho, então eu digo que é uma equação completa. Se estiver faltando algum deles, eu chamo de incompleta e substituo o termo que está faltando por zero, tá bom? Próxima parte da revisão. O que é uma raiz? Então, a raiz da equação, ela é um número que, quando colocado no lugar da incógnita, torna a sentença matemática verdadeira. Então, quando eu estou procurando o valor do x, eu encontro e substituindo na equação, os resultados serão iguais. Por exemplo, aqui eu quero encontrar o valor do x, que substituindo e resolvendo nesse primeiro membro da equação, chegue no resultado igual do segundo membro, que é zero. Então, quando eu encontro o valor de x, eu digo que é a raiz da equação. Lembrando que pode ter mais do que um resultado, né? Nós podemos ter dois resultados aqui para uma mesma equação do segundo grau. Um exemplo, então nós temos aqui uma equação, nem sempre tem que ser x, pode ser qualquer outra letra, tá? Nós estamos acostumados com x, mas olha aqui, é uma equação com y. Então, eu tenho y ao quadrado mais 14y mais 45, termo a, b e c. Identifique a incógnita dessa equação. A incógnita é o y, é a letra.
o grau dessa equação. Então, depende do maior expoente. Eu olho aqui, eu tenho y, mas aqui eu tenho y ao quadrado. Então, por isso que se torna uma equação do segundo grau. Os coeficientes A, B e C. Termo A vale pelo valor que tem aqui. Na verdade, quando não tem número, vale por 1. Então, o A vale 1. A vale 1. O B é o que está com o número sozinho, com a incógnita, mas não tem expoente 2. É só uma multiplicação pelo y, no caso, 14. E o termo C, 45, tá? O termo C é este valor que está sozinho. Então, aqui nós temos A vale por 1, B vale 14 e o C vale 45. Nós já encontramos, então, os termos A, B e C, mas nós ainda não temos a raiz da equação. A raiz seria a resolução. Para encontrar o valor do y, não o termo A, B e C, o valor da raiz que tornaria essa sentença verdadeira, nós temos alguns métodos de resolução, tá? E um dos métodos que eu vou explicar é a resolução pela fórmula de Bhaskara, ok? Então, aqui, qual que é a fórmula de Bhaskara? Fórmula de Bhaskara é o seguinte, menos B, o termo B, por isso que é importante saber qual que é o A, o B e o C. Mais ou menos raiz quadrada de B ao quadrado menos 4 vezes o A vezes o C, o valor numérico, dividido por 2A. Nós também podemos escrever separadamente, né? x1 ou x' e x2', x2, em que um vai ficar com o sinal de mais e o outro no sinal de menos. Você pode resolver a equação inteira separado, ou você pode ir resolvendo dessa maneira aqui, quando chegar no final, separa x1 e x2, tá? Depois que encontra a raiz. Essa raiz da fórmula de Bhaskara, ela recebe um nome, ó, o b ao quadrado menos 4ac é chamado de discriminante, tá? O fator discriminante. E representado pela letra do alfabeto grego, delta. Esse triângulo é o delta, tá? Então, por isso que eu coloquei. O fator discriminante também é conhecido como delta, tá bom? Não esqueçam disso. Esse fator discriminante quer dizer o resultado da raiz, aquele triângulozinho. Por que é importante saber isso? O nome, delta, o fator discriminante. Porque através do resultado da raiz quadrada, eu já vou saber basicamente quantos resultados eu terei na fórmula de Bhaskara. Olha só. Quando o fator discriminante, o delta, ou seja, dentro da raiz, aqui dentro da raiz, o resultado der um número maior que zero, ou seja, der um número positivo, a equação vai apresentar duas raízes reais distintas, né? Porque o que acontece? Por exemplo, deu 16 aqui, eu consigo tirar a raiz quadrada de 16 e depois separar x1 e x2, então eu vou ter dois resultados diferentes. Quando o delta, né, o resultado dentro da raiz, o b ao quadrado menos 4ac for igual a zero, o que acontece quando aqui dentro dá zero? Então, se der zero aqui, não vai alterar os resultados do x' e x2', porque vai ficar menos b mais ou menos zero. Não vai alterar se eu somar com zero ou diminuir com zero. Então, eu digo que dá apenas um resultado, ou eu posso dizer que são dois resultados iguais, tá? Quando dentro da raiz der zero. E quando o fator discriminante, o delta, ou dentro da raiz quadrada, for um número menor que zero, ou seja, um número negativo, é possível tirar uma raiz quadrada negativa do conjunto dos números reais? Não existe. Então, nós paramos a conta quando der um número negativo inteiro aqui dentro da raiz e nós dizemos que não apresenta raízes reais. É o chamado conjunto solução vazio, tá bom? Aqui eu coloquei alguns exemplos, deixa eu ver onde é que eles estão, aqui em cima. Então, vamos observar, na verdade já está pronto, uma resolução utilizando a fórmula de Bhaskara e vendo essa situação aqui de quando delta é maior que zero, igual a zero ou menor que zero. Então, vamos lá. Tem os três exemplos aqui, ó. Determine, então, o conjunto solução da equação 2x ao quadrado menos 11x mais 5. Então, eu tenho aqui o termo A, o termo B e o termo C. O A vale 2, o B vale menos 11 e o C vale 5. Pego todos esses valores e jogo aqui na fórmula de Bhaskara. Menos B mais ou menos raiz quadrada de delta, ou seja,
Aqui foi feito separadamente o delta, para facilitar, mas você pode construir na mesma equação. O delta é menos b ao quadrado menos 4ac. Resolvendo o delta aqui, ó, dentro da raiz deu 81. Então, por isso que foi substituído, tá? Esse procedimento foi assim, resolver somente a raiz um pedacinho aqui e depois coloca o resultado para ficar mais fácil e menos conta, mas tanto faz, como você prefere fazer. Então, se o resultado deu 81, quer dizer, esse resultado, ele é maior que zero, correto? Se dentro da raiz o delta der um resultado maior que zero, vai ter duas raízes reais essa equação, o resultado final. Então, vamos verificar. Solucionando aqui, nós encontramos, então, x', x duas linhas. O x1 deu 5, o x2, 1/2. O que nos indicou? Dois resultados reais distintos, ou seja, dois valores para a fórmula de Bhaskara, que seriam o que? As raízes da equação. Se eu pegar qualquer um desses valores e substituir nessa equação, vai fazer com que a equação seja verdadeira, ou seja, o valor do primeiro membro vai ser igual a do segundo membro. Por exemplo, se eu pego aqui os 5, vamos fazer um exemplo, só para relembrar o que é a raiz da equação. Se eu pego aqui, vou pegar um deles, vou pegar o 5 apenas. 2x ao quadrado, então no lugar do x ao quadrado, deixa eu só retornar aqui. Deixa eu limpar, só um minutinho. Então, vamos lá. 2x ao quadrado menos 11x mais 5 tem que dar igual a zero essa equação. Então, vamos fazer o teste, porque a fórmula de Bhaskara nos ajuda a encontrar os valores que tornam reais essa equação. Eu vou escolher só um resultado, tá bom? Eu vou escolher só os 5. Que eu ainda tenho mais coisas para revisar com vocês. Então, vamos ver se isso daqui é a raiz da equação mesmo, como está me dizendo. No lugar do x, eu coloco o valor do conjunto solução, tá? 5. Então, 2 vezes 5, o x está ao quadrado, então o 5 vem ao quadrado. Ao quadrado, menos 11 vezes 5, no lugar de x, vezes 5, mais, continuando a equação aqui, mais 5 igual a zero. Então, vamos resolver isso aqui. 5 vezes 5, aqui, 5 vezes 5, ó, 5 ao quadrado é 25. 25 vezes 2 dá 50, correto? Menos 11 vezes 5, 55. Mais 5, tudo isso tem que dar igual a zero. Aqui, pessoal, nós podemos fazer cálculo mental. Então, 50 com 5, 55. Menos 55, 0. Ou seja, vai eliminar tudo desse lado e vai sobrar 0. 0 igual a 0. O que acontece? Essa raiz da equação torna ela verdadeira. Então, 5 é uma das raízes da equação, assim como 1/2. Se a gente substituir tudo isso daqui por 1/2 ou 0,5, se vocês preferirem, vocês vão encontrar os dois valores que tornam a equação verdadeira. De um lado 0 e do outro lado 0. Então, vai tornar essa equação verdadeira. É isso que a fórmula de Bhaskara nos faz, tá? Nos ajuda a encontrar a raiz da equação, ou seja, o valor que torna a equação verdadeira substituindo a incógnita, tá bom? Então, vamos lá. Beleza, nós estamos analisando o fator discriminante. Então, nós vimos que quando dentro da raiz o valor é positivo maior que zero, nesse caso, tem duas raízes reais. Pode ser dois resultados, então, para dar o conjunto solução exato e o valor dessa equação, sendo raiz. Questão número 2, eu tenho aqui, então, um outro exemplo. X ao quadrado menos 20x mais 100. Então, termo A, B, C. Substituindo na fórmula de Bhaskara, eu vou observar que o fator discriminante dentro da raiz aqui deu zero. O que acontece quando dá zero, conforme a explicação? Se o fator discriminante, o delta, dentro da raiz deu zero, a equação apresenta duas raízes reais iguais, ou seja, eu tenho um resultado apenas. Tá? Por quê? Porque aqui eu vou fazer o x1, 20 mais 0. No x2, 20 menos 0 não vai alterar. Então, o resultado deu 10. Eu digo que o conjunto solução é 10. Posso dizer 10 e 10, mas aqui não vai alterar. Você pode substituir por 10 duas vezes que vai dar a mesma coisa. Esse é um dos resultados. Continuando aqui, pessoal, então,
Próximo, né? O terceiro exemplo, quando o conjunto solução, qual é o conjunto solução? Então, nós temos uma outra equação aqui, 2x² mais 4x mais 4. Sendo o conjunto universo números reais, ou seja, não pode ser um número que esteja fora do conjunto dos reais, senão o conjunto solução é vazio. E é o que vai acontecer aqui. Então, o delta, o discriminante, o resultado dentro da raiz deu negativo 16. Conforme a nossa explicação, se o delta ou dentro da raiz for menor que zero, a equação não apresenta raízes reais. Então, nós dizemos que nessa situação nós paramos a conta e dizemos que o conjunto solução é vazio. Aqui está, então, 3 exemplos já resolvidos, né, do fator discriminante, para vocês entenderem como que o fator discriminante, somente resolvendo ele, dentro da raiz, a gente já consegue observar quais serão ou quantos serão os resultados. Se teremos 2 resultados, um único resultado, ou se será o conjunto de solução vazio, ok? Então, vamos lá, pessoal. Aqui. Falando da equação do segundo grau com uma incógnita, né? Com uma incógnita. 2 incógnitas vai ser o próximo conteúdo, tá? Então, eu já falei do fator discriminante, que é o delta. E nós fizemos um exemplo da resolução aqui da fórmula de Bhaskara, porque que é importante saber fazer a fórmula de Bhaskara. Agora, a segunda parte da nossa revisão, nós ainda vamos falar das equações de segundo grau. Nós estávamos no capítulo 5, agora eu vou falar do capítulo 6. Equações de segundo grau com 1 ou 2 incógnitas. Nós vamos falar um pouquinho das equações biquadradas agora, tá bom? Então, vamos lá. Equação biquadrada na incógnita x é aquela que pode ser escrita na forma a x no expoente 4 mais bx no expoente 2 ao quadrado mais c igual a zero, em que a, b e c são coeficientes reais, com a diferente de zero. Então, olha só. Aqui tem um exemplo. Quais das seguintes equações de segundo grau são biquadradas, de quarto grau, perdão? Por que é quarto grau? Porque o maior expoente é o 4. Aqui nas equações do segundo grau, o maior expoente era o 2, por isso que é segundo grau. Já nesse outro exemplo aqui, o maior expoente é o 4, por isso que é chamado quarto grau e biquadrada, como se fosse ao quadrado 2 vezes, tá bom? Tem uma curiosidade interessante, então, nas equações biquadradas, eu não posso ter expoente ímpares, eu tenho que ter expoentes pares. Então, aqui, por que essa equação não é considerada de quarto grau? Por causa do expoente 3. Já aqui, eu posso considerar, porque eu tenho 4 e tenho 2, tá? Então, aqui eu tenho 4 e tenho 2, eu posso considerar. Por que aqui eu não considero uma equação do quarto grau? Porque eu tenho 4 e aqui o expoente do x seria 1. 1 é um número ímpar, então por isso não é considerado uma equação biquadrada do quarto grau. Aqui, ó, eu tenho x no expoente 4 e x no expoente 2, então são números pares, são considerados quarto grau biquadradas. Aqui eu tenho x no expoente 4, x no expoente 2, também é biquadradas do quarto grau, ok? As equações biquadradas podem ser resolvidas utilizando procedimentos semelhantes aos usados para resolver as equações de segundo grau. Para isso, basta aplicar um simples artifício. Vamos ver qual é esse artifício? Considere a equação. Então, eu vou dar um exemplo aqui, ó. X no expoente 4 menos 26x no expoente 2 mais 25 igual a zero. O que nós fazemos, então? Nós sabemos que x na quarta potência nada mais é que x ao quadrado elevado ao quadrado, né? Porque o que acontece aqui? X ao quadrado elevado ao quadrado, pela propriedade das potências, eu tenho uma potência de potência. Então, multiplicando esse expoente, 2 vezes 2 vira 4. O que nós podemos indicar, então? Eu posso substituir esse x ao quadrado por um outro número, que é isso que eu vou fazer, substituindo x ao quadrado pelo y. Então, nesse caso, eu digo o seguinte: x ao quadrado eu vou substituir por y, e aonde tiver o x no expoente 4, na quarta potência, o que eu vou fazer com o y? Se aqui aumentou 2, então foi uma potência de 2, eu elevo esse lado ao quadrado e elevo ali ao quadrado. Então, vai ficar x na quarta potência igual y ao quadrado.
ao quadrado, né? Certo? Então, é isso que nós vamos fazer aqui. Esse é o primeiro procedimento. Entender que nós vamos substituir x por y, tá? Onde tiver x na quarta potência, vira y ao quadrado, e onde tiver x ao quadrado, vira y. Vai ficar mais fácil quando nós fizermos um exemplo, tá, pessoal? Então, vamos lá. Segundo passo, substituindo, então, onde tiver x ao quarta potência por y ao quadrado, e onde tiver x ao quadrado por y. Obtemos uma equação do segundo grau agora. Olha só, nós tínhamos a seguinte equação: x no expoente 4 menos 26x ao quadrado mais 25 igual a zero. Essa era uma equação biquadrada, né? Uma equação do quarto grau. O que nós fizemos com a equação biquadrada? Nós transformamos numa equação quadrática do segundo grau. Então, aqui era do quarto grau e aqui vira do segundo grau. Os números não alteram, eu só altero os expoentes e a letra. Ao invés de trabalhar com x, eu vou trabalhar com y. Então, olha só, era x no expoente 4, virou y ao quadrado. Aqui era x ao quadrado, virou somente y. Por que eu faço isso? Para poder utilizar o método da resolução usando a fórmula de Bhaskara. Então, eu vou copiar essa equação aqui embaixo e nós vamos observar a resolução. Terceiro passo, resolver utilizando a fórmula de Bhaskara, que aqui vocês já conhecem, né? Então, nós temos termo A, B e C. Termo A vale por 1, termo B menos 26 e termo C 25. Resolvendo, utilizando a fórmula de Bhaskara, nós encontramos os resultados 25 e 1. E agora, o que nós fazemos? Nós voltamos e observamos que nós encontramos um conjunto de solução para esta equação aqui, correto? Só que da equação original para a equação, essa equação que nós temos aqui, essa equação secundária, digamos assim, nós reduzimos o expoente. É como se nós pegássemos agora essa potência do x e tivéssemos que tirar a raiz quadrada. Então, digamos assim, que eu tenho o x ao quadrado igual ao y. Encontrei já o valor do y. Vamos dizer, eu tenho x ao quadrado igual. Já encontrei o valor do y aqui, que é 25, correto? Tá, encontrei o valor do primeiro y, que é 25, e o valor do segundo y, vamos colocar 1 e 2, e o valor do segundo y, que é 1. Conjunto de solução aqui. O que está faltando para eu encontrar essa equação original aqui? Eu tenho que tirar essa potência 2. Para eu tirar essa potência, o que é potência quando passar para o outro lado, passa em forma de raiz. Então, a raiz de 25 pode ser um número positivo 5 ou pode ser o negativo 5. A raiz de 1 pode ser positivo 1 ou negativo 1. Assim, eu encontrei o conjunto de solução. Então, o conjunto de solução dessa primeira equação, dessa segunda equação seria 25 e 1. Só que essa é a equação quadrática, né? Do segundo grau, mas a nossa original é do quarto grau. Então, o que eu faço? Eu tiro a raiz quadrada e aí eu vou encontrar os resultados, os valores, que pode ser até 4 resultados. Positivo 5, negativo 5, positivo 1 e negativo 1. Então, essa equação do quarto grau, a equação biquadrática, tem 4 valores reais, são as raízes, né? Que se eu substituir, vai encontrar o valor do primeiro membro, que vai ser igual ao do segundo membro. Já a equação do segundo grau tem, no máximo, 2 resultados possíveis, que era o que a gente fazia aqui, ó. Nós fazíamos aqui. Nós conseguíamos encontrar aqui 2 valores, né? Utilizando a fórmula de Bhaskara, apenas 2 valores era possível. Agora, aqui na biquadrada, né? Eu posso encontrar 4 valores. Não necessariamente sempre vai ser 4, tá? Porque pode ser que dê zero a equação. Pode ser que dê conjunto de solução vazio, isso acontece, mas eu posso encontrar, se uma equação do segundo grau der certinho 2 valores reais, aqui na biquadrada, na quadrática, biquadrada, perdão, essa é a quadrática, biquadrada, eu posso encontrar até 4 valores. Então, o que você tem que fazer para resolver? Tirar raiz quadrada. O conjunto de solução está aqui, então, ó. Encontrei os resultados, utilizando a fórmula de Bhaskara, tiro raiz quadrada, vou observar que pode ser tanto positivo quanto negativo. Aqui está o conjunto de solução. Gente, o segredo é esse. Basta tirar a raiz quadrada dos resultados obtidos na fórmula de Bhaskara, tá bom? É isso que vocês fazem para resolver uma equação biquadrada, uma equação do quarto grau. Então, como que vocês fazem?
novamente, vocês vão pegar ela, transformar numa equação do segundo grau. Só substitui aqui, ó, o x por y, coloca y ao quadrado. E onde tiver x ao quadrado, coloca somente y. Vai virar uma equação normal, aquela equação que nós já resolvemos com a fórmula de Bhaskara, ok? Espero que esse resumo tenha ajudado vocês. Vocês podem estar montando também o próprio mapa conceitual de vocês, com as revisões aí do capítulo 5 e capítulo 6, e se preparando para a avaliação. Qualquer dúvida estarei à disposição, podem me procurar, tá bom? Um abraço, até a próxima aula. Tchau, tchau, pessoal!